Oi, Ana. Boa tarde. Fala, Léo. Chegou! É nóis, mais uma, Cláudia. Deixa eu pôr aqui o adereço. Arruma o Tá um cabelo. som chique. Arruma o cabelo aí, Ju. Deixa eu dar um tapa na minha franja. Dá aquela ajeitada no bigode. Ai, Jesus. Tá dando, acho que um eco aí, Cláudia. Ah, peraí, deixa eu aqui. Deixa eu abaixar meu volume aqui no computador. É, eu também vou. Foi. Deixa eu até tirar da minha frente aqui, senão eu me confundo com as telas. Pronto. Show, mais uma tarde aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa tarde para quem gente. está vendo agora, né? E bom dia ou boa noite para quem vai ver depois. Isso mesmo. Boa noite para quem for ver à noite. Bom dia para quem vai ver amanhã. Né, Ju? É isso aí. É isso. E hoje tem pano para manga aí, né? Esse assunto aí vai deixar o pessoal meio tela azul. A Nunca nem imaginei. A última live você me deixou intrigada com um tema e eu vou perguntar ele de novo, porque pode perguntar. Nós ficamos muito em cima da hora e aquilo me intrigou, viu, Júnior? Em que ponto específico? Quando o emagrecimento de uma pessoa pode prejudicar a outra. Eu nunca pensei nisso. Sim, e aí você me falou uma coisa que eu fiquei mega intrigada. E aí eu vou buscar de novo, tá? Sim. Tá, pode. Inclusive entra, né? Aqui eu acho que vai entrar numa hora aí no assunto de hoje, né? Vai entrar. Vai. Ótimo, ele foi escolhido para isso mesmo, para buscar. Então vamos lá. Para quem não me conhece, né? Vou me apresentar. Meu nome é Cláudia Luz. Eu estou aqui nesse projeto com o Júnior. Eu sou assistente do curso dele. Aí eu fico nos bastidores aí desse projeto do Júnior, né? Os bastidores do emagrecimento, e a Cláudia fica nos bastidores administrativos do projeto do Júnior. Tá bom? É isso aí. E aqui do lado de cá está o Odair Júnior, né? Formado em Educação Física há algum tempo já, desde 2004. E me especializei, né, na área de comportamento humano, depois de muito me questionar aí com relação à educação física. Então eu não tinha muitos resultados com os meus clientes. Aí eu fui buscar especialização na área de comportamento humano, acabei entendendo muitas coisas. Depois eu me aperfeiçoei um pouco mais aí na parte de hipnoterapia. Então fiz uma formação, né? Então também sou hipnoterapeuta. E o objetivo de todo esse conhecimento buscado é ajudar as pessoas que padecem aí com sobrepeso, que já se incomodam com o sobrepeso e não conseguem encontrar um caminho aí para resolver essa questão, né? Mesmo as pessoas que já sabem como precisa se alimentar, como preciso me exercitar, mas mesmo assim eu não consigo. Então aí a gente vem trazer um ponto de vista diferente sobre o emagrecimento, né? Um ponto de vista que ainda é muito pouco falado. Eu acredito que vai ser muito falado daqui poucos anos, né? Principalmente agora, com esse momento tão desafiador que a gente está passando. A gente já passa por um momento desafiador normalmente, né? A gente já vinha de momentos desafiadores, agora só intensificou um pouco mais. Então, eu acho que a questão é o olhar para dentro, para otimizar todas as áreas da nossa vida, inclusive o emagrecimento, né? Então é isso aí, Cláudia. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns comportamentos sabotadores, né, que impedem aí, que atrapalham as pessoas que já sabem o que precisa fazer para emagrecer, mas não conseguem. Então a gente vai trazer aí, vai dar muito pano para manga. As pessoas que estão, né, ouvindo ou vendo, eles vão, em alguns momentos pode ser que se encaixem nisso. Eu já me encaixo, olha, eu sou um cara que falo sobre isso, né? E eu me encaixo em alguns ali já. E eu vou dar exemplo também, né? Então, bacana. Vamos lá. Vamos lá, tem bastante gente chegando aí, tem gente dando oi aí. Everton,
Fala, Everton! Quanto tempo, cara? Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso bate-papo aqui de saúde e emagrecimento. Aí, como o Júnior deu essa introdução, é para quem já sabe o que fazer ou já tentou várias vezes, né, Júnior? Exato. Às vezes a gente pensa que sabe e não sabe. Exato. Né? Muitas vezes eu tenho assim, uma noção, eu acho que estou no caminho certo, mas não estou. Né? Então, eu acho que isso ainda mais para frente, quando a gente trazer, inclusive eu estava até conversando com o Joel mais cedo, que a gente está pensando em trazer, né, o Léo Pimenta eu vou até mandar um convite para ele, se interessa, para ele dar o parecer dele com relação na visão de fisiologista, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que ela está indo no caminho certo, técnico da alimentação, e muitas vezes ela está indo no caminho que não é interessante. E ele é uma pessoa, né, ele tem um grupo que ele estuda muito sobre a relação intestino a parte hormonal, intestino, emagrecimento, intestino, parte emocional. Parte fisiológica. Então, hoje o intestino ele é considerado como se fosse o segundo cérebro, né, do nosso corpo. Então ele é um cara que está se especializando nisso. Então, futuramente vamos ver se a gente traz ele para bater um papo sobre isso, né? E aqui também, hoje a gente vai trazer também pontos relacionados ao comportamento. Isso. Não tem como a gente falar de comportamento sem falar de hábitos que a gente tem, né, Júnior? Exatamente. Então, assim, eu acho que para começar a falar um pouco sobre, né, esses comportamentos sabotadores, a gente não vai, assim, são mapeados aqui, foram mapeados 26 até agora. Hoje a gente vai falar sobre 6, né? Porque senão não vai dar tempo de a gente falar sobre tudo. A gente selecionou alguns aí que pode ser que sejam bem comuns, né? Então, eu não tenho como não falar, né, do hábito para fazer um link, para fazer um gancho com esses comportamentos. Então, para relembrar, né, para as pessoas que estão aí, que não viram a live sobre o hábito, que a gente falou um pouco sobre o hábito, sobre os estágios de comportamento, aí, os estágios de aprendizado, né, para se mudar um hábito. Então, para recapitular, vou falar aqui, ó. Então, para todo mundo, todas as pessoas, né, nós, em vários momentos da nossa vida, em várias áreas da nossa vida, a todo momento a gente trabalha em função, a gente age em função de uma recompensa. Então, os hábitos são instalados da seguinte forma: eu tenho um gatilho, né? Então, para tudo na minha vida, tem um gatilho. Esse gatilho pode ser uma situação, ou ele pode ser um pensamento, tá? Um modelo de pensamento que eu tenho ali, uma crença minha, que sempre dispara uma ação minha, que busca, todas as nossas ações buscam uma recompensa, né? Então, e tem até um vídeo meu lá do canal que eu falo que assim, todas as coisas boas que estão por trás do emagrecimento, que as pessoas elas aumentam o peso justamente porque é bom, né? Então tem coisas boas por trás. O ruim são as consequências. Então traz uma recompensa boa, só que ruim que a médio e longo prazo, né, essas consequências começam a pesar aí na nossa vida e começa a pedir que a gente tome um novo rumo na nossa vida, né? Então, essas são as recompensas. E os comportamentos sabotadores que eu vou trazer aqui, eles estão ligados diretamente às recompensas, né? Então, as pessoas elas acabam aumentando o peso para buscar algumas recompensas que eu vou já até começar, já vou até dar um start aqui, né? E uma das recompensas é o quê? Quando falta algo essencial para a pessoa no presente, né? Então, aqui é quando a pessoa ela começa a se alimentar de forma, muitas vezes um padrão até de compulsão, muitas vezes falta um propósito de vida, às vezes falta uma missão, né? Uma realização pessoal, um afeto, falta realização sexual. Então, quando falta alguma coisa, realização profissional, quando falta alguma coisa, a pessoa acaba compensando. Então, aqui a alimentação ela entra como um mecanismo compensatório, né? Então, eu me alimento para acalmar aqui uma angústia minha desse momento, sem contar que, além de eu acalmar pelo tempo que eu estou praticando o ato de comer, o fato de comer, né? Existe muitas questões
os alimentos como atuando lá no sistema límbico, no sistema de prazer do nosso cérebro. Então, eu estou angustiado por alguma falta, né? Eu passei por isso recentemente, quer dizer, eu me controlo ainda, né? Eu lembro que eu falei, eu passo por isso, com relação à pandemia, né? Então a gente precisou ficar muito preso dentro de casa, os projetos precisaram diminuir o ritmo e aquela, né, aquela ansiedade de contribuir, de pôr em prática aí tudo que já está em mente. E não consegue por conta da pandemia, por conta dos desafios, de cuidar do filho, de ajudar em casa, de fazer tudo, né? De não poder circular. Muitas vezes eu me pegava comendo sem, só para dar aquela... Aliviar, né? Para aliviar. Né? Mata aquele tempo ocioso, dá aquela aliviada na pressão, naquela angústia, né? E aí... A sorte que assim, hoje chocolate é tudo, né, Júnior? Ah, chocolate. Na vida da mulher, um chocolatinho. Demais, um salgadinho, uma Sim. Coxinha. Tudo que é desembalado, né? Tudo que se desembala, tudo que é muito industrializado, dá aquela acalantada, né? Dá. Então, e muitas vezes eu me peguei, tá vendo? Eu sou uma pessoa que trabalha com isso, eu falo, opa, a diferença é que, tipo, você anda um pouquinho nessa estrada e fala, opa, deixa eu substituir isso que eu estou buscando, essa recompensa que eu estou buscando, por outra coisa, né? Por outra ação que precisa necessariamente gerar a mesma recompensa, né? A mesma sensação. Né? Então, é que na hora a gente nem sabe que faz parte disso, né? Não, a gente está ali só para aquecer o coração ali, um docinho, um salgadinho, sei lá, aquilo ali é só para... a gente não tem né, isso na cabeça, que tem isso aí por trás, né? Não tem isso em consciência, né? Isso é totalmente lá no primeiro estágio, lá na incompetência inconsciente. Então, mesmo. Cara, e isso é tudo, subconsciente puro atuando aí. Né? Subconsciente puro. É o subconsciente falando para você, ó, vai lá. Porque, lembra que a gente falou na última live, né? Não tem jeito, a gente é movido pelo subconsciente. Não adianta a gente achar que o nosso consciente vence, que não vence. É uma luta perdida. O subconsciente, por enquanto, até hoje, nos dias atuais que a gente vive, que eu não sei como é que está a nossa evolução, não sei como vai se tornar, né? Como que a gente vai ficar daqui, sei lá, algumas décadas ou centenas, ou eu não sei com relação à nossa evolução, mas até agora o subconsciente perde, né? Então, eu buscando de forma automática alguma coisa para acalantar minha dor, né? Então, quando eu falo alguma coisa na minha vida, né? O consciente sempre perde. O que a gente precisa fazer é o quê? É alinhar, né? Fazer com que o nosso subconsciente trabalhe alinhado com o consciente. Porque se... Mas o subconsciente, como você já falou também, às vezes ele faz de tudo também para a gente poupar energia, né? Economizar esforço, né? Ele faz isso porque ele busca por trás de cada recompensa, Cláudia, sempre tem algum valor nosso, pessoal, né? Então, que aquele ato, que aquela recompensa traz, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei lá quando meu filho nasceu, eu não queria comer, eu queria um momento individual meu. Sim. Nesse momento também de pandemia, que às vezes eu me pegava, é a mesma coisa. Então, eu quero um momento meu de individualidade. Muitas vezes a pessoa está tão angustiada que aquela acalmada nela por conta da alimentação traz um pouco mais de segurança para ela. Então, a pessoa não está querendo comer, ela está querendo o que está por trás daquela recompensa, que é a segurança, né? Se acalmar, se sentir bem, se sentir livre dessa tensão. Então, tem todos os valores. Por isso que é muito importante lá no treinamento, que tem um módulo que eu falo sobre autoconhecimento, que a gente fala dos valores pessoais, que é muito importante a pessoa conhecer quais são os valores que motivam ela, né? que move ela, porque ela começa a entender por que ela faz o que faz, o que ela está buscando naquela recompensa. E uma vez, eu sabendo o que eu busco naquela recompensa, eu consigo trocar a minha ação, eu mudo a minha ação, mas eu buscando a mesma recompensa, entendeu? Então, por exemplo, eu quero segurança, né? Eu estou buscando segurança, um momento individual meu. Cara, eu posso mudar a minha ação buscando a mesma coisa, sem precisar comer. O segredo está aí,
nessa gestão, né? Eu preciso gerir aí essas questões da minha vida para que eu consiga... identificar outras coisas que vão causar o prazer, o mesmo prazer, talvez. Exatamente. Eu preciso trazer a mesma recompensa. Porque se eu não trouxer, o que acontece? Essa nova ação que eu gerei, ela não dura muito tempo. Né? Então, por muito tempo, as pessoas falavam assim, no ciclo do hábito, falavam assim, ó, tira o gatilho, substitui o gatilho, subtrai, né, esse gatilho que tudo se resolve. Não, porque meu cérebro precisa da recompensa. Então, se eu subtrair, simplesmente, vamos dar um exemplo aqui prático, né? Então, por exemplo, toda vez que eu vou para uma festa, eu descambo ali. Arrebento. Então, não vou então mais nas festas. Né? Eu estou buscando algumas coisas na festa ali. Eu estou buscando pertencimentos, né? Senso de grupo, risada, segurança, né? liberdade, da risada, descontração. Cara, eu tiro isso, não vai durar muito tempo. Não vai. E quando volta, que a gente fala que são os efeitos rebotes. Então, a pessoa descamba mais ainda. Então, é muito importante a gente entender o que a gente está buscando com aquela recompensa para trocar a ação, mas eu preciso gerar a mesma recompensa. Eu preciso. Né? Então, tá faltando, de repente, aqui, trazendo, né? Linkando aqui com esse primeiro item que a gente falou, tá faltando algo essencial na minha vida. O que é? De repente, uma realização profissional. Cara, então, se eu tirar esse tempo que eu estou comendo e começo e estou preso, citando meu exemplo, estou preso aqui em casa por conta da pandemia, começo a desenvolver um projeto profissional, começo a andar devagarinho com ele, vou roteirizando um projeto, vou planejando aqui né? É a mesma forma. Então, estou buscando lá a minha realização, continuo buscando a mesma recompensa, só que eu só troquei né? Só troquei, então vai me acalmar? Vai me acalmar? Claro, porque eu vou estar dando passos em direção, né, ao que está me fazendo falta. Ou se não, propósito de vida, como que eu posso ajudar alguém, ou como que eu posso ajudar a sociedade nesse momento tão desafiador. Então, cara, veja, tô comendo porque minha vida está sendo muito sem sentido, então, o que eu posso começar a fazer e sem ter aquela ideia que, eu vou já acertar na mosca. Não vai, né? Não sei se você já assistiu, Cláudio, o filme Soul, da Disney. Não. Não? Que é um músico. É aquele das alminhas? Sensacional. E aquilo lá, eu nem vou falar que é não dá spoiler, não, que eu vou assistir. Mas a nossa vida é aquilo, né? É aquilo. Então as pessoas, não adianta a gente achar que a gente vai acertar de primeira. Eu vou ajustando a minha jornada e vai chegar uma hora que. Aí você, é isso aqui, né? Meu propósito de vida é esse aqui, e vai. Aí começa a fazer muito sentido. Tantas coisas na vida é assim, né, Júnior? Sim. E aí eu começo a entender que, cara, eu preciso estar saudável, porque essa mensagem ela precisa continuar. Então eu preciso levar essa mensagem o máximo possível, eu preciso acrescentar o máximo possível. Então aí eu começo aí começa a motivar, né, a pessoa a se cuidar, a vida começa a ficar mais leve, né? A pessoa começa a ter mais momentos de felicidade, né? Que a gente também não é 100% de felicidade na nossa vida, mas a gente começa a ter mais momentos de felicidade. Né? Então, é isso. Ficou claro para o primeiro item, Cláudia? Ficou. Ficou? Ficou sim. Depois a gente dá uma recapitulada, tá? Tá bom. Aí tem uma coisa também que você falou sobre problemas com o sexo oposto. Sim. Então, normalmente são pessoas que tiveram, acho que a gente falou na última live, tiveram algum problema na infância com relação a algum tipo de abuso, né? Então, ou passou por um período que chamou assim, já cansou de receber cantada na rua, aquela pessoa que não se sente confortável recebendo cantada na rua. Então, ela encontra no aumento de peso a segurança necessária, né, a blindagem necessária para não passar mais por momentos
que podem trazer muito desconforto, né? Então, ela quer se esconder, é isso? Ela quer ficar se esconder. Invisível, ela acha que a pessoa fica invisível. Eu aumentando o meu peso, eu não vou chamar a atenção do sexo oposto. Então, diminui muito o risco de repente, eu ser molestada, ou tomar cantada que eu não quero. Eu consigo andar com mais liberdade nos lugares sem me preocupar com isso, né? Então, tá muito ligado às pessoas que querem... Então, você vê, a pessoa, ela não quer aumentar o peso, ela quer segurança, nesse caso. Ela quer uma liberdade de poder ir e vir sem se preocupar com a segurança. Então, são muitas coisas que estão por trás. Isso no inconsciente, né, Júnior? É importante a gente falar, porque nenhuma mulher em sã consciência vai falar assim, não, eu vou engordar porque eu vou parar de chamar atenção, eu vou... Não, isso não passa pela cabeça, Muitas vezes, Cláudia, dá até uns lampejos, sabe? Existem alguns lampejos. Mas não que ela fala, eu quero, não. É alguns lampejos que, tipo, porque o nosso subconsciente é assim, né? Ele tá guardadinho em algumas informações, daqui a pouco ele vem e ele solta. E se você não trabalhar em cima disso, ele guarda de novo. Então, existem os lampejos, mas, de modo geral, a pessoa faz meio que sem perceber isso aí. E aí, e o cérebro, ele quer que a gente, né? Ele quer nos proteger. O cérebro, ele quer nos proteger. Então, ele fala assim, ele negocia com a pessoa, fala assim, se mantém ali acima do peso que você vai ficar tranquilo, não precisa se preocupar. E aí, o que acontece? Uma vez pensado, a gente começa a meio que agir igual e começa a validar, né? Mesmo de forma meio que subconsciente, começa a validar aquilo que foi falado. E aí é onde que reforça, o hábito vai sendo reforçado, eu aumento, né, o espaçamento neural, aumenta a ponto de, cara, quando eu quiser sair dessa, depois já é muito difícil, porque por mais que eu já entendi que as consequências estão sendo bem pesadas na minha vida, estão trazendo coisas muito ruins para mim, cara, já está muito consolidado esse padrão. Então... é muita energia, e aí, no caso, a pessoa vai ter que trabalhar. Você vê onde que a pessoa vai ter que trabalhar? Ela tem que trabalhar na alimentação? Também, vai ter que trabalhar na alimentação. Mas muitas vezes ela já trabalhou, algumas vezes não conseguiu. Só que ela vai ter que trabalhar nessa relação dela com o passado. Né? Sim. Ela vai ter que trabalhar nessa relação da falta de segurança que ela tem. Então, essa questão do abuso, vai ter que ser trabalhado isso. Vai ter que ser trabalhado, porque senão ela nunca vai se desvincular desse padrão aí. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, às vezes consegue, porque aí é a recompensa, né? Como que eu vou mudar no caso, o sobrepeso aqui está sendo a minha recompensa, a segurança. Então, como que eu vou mudar aqui? O que eu preciso mudar, entendendo isso, o que eu estou buscando exatamente com o sobrepeso, então, o que eu preciso mudar na minha ação para ter essa mesma segurança? Né? Eu preciso. No e-book eu até falo, né? Eu até comento. Eu dou um exemplo lá de uma mulher que sofreu abuso e aumentou o peso e ela se sentia segura, só que em algum momento ela entendeu isso, ela trabalhou isso psicologicamente e além do mais ela fez um trabalho de defesa pessoal. Então ela se tornou uma baita especialista em defesa pessoal. Para quê? Ela mudou o hábito dela, hoje ela é muito mais saudável. E para quê? Para ter segurança. É o que ela queria. Sim. Né? Então, eu sendo perito em defesa pessoal... Né? É isso. Então, eu sendo perito, além de eu não sofrer mais com isso, não vou passar mais por isso, eu posso ajudar mulheres que passaram por isso. Né? Olha, então, que legal. Esse é um ponto também, né? Então, é o fato de as mulheres, né? O segundo item, as mulheres que querem se afastar dos olhos do sexo oposto por conta de problemas passados, né? Esse é um ponto. Entendeu? Ficou claro? Ficou. Ficou claro, pessoal? Sim. Quem não ficar claro, deixem nos comentários que a gente depois pode explicar melhor, pode explicar de novo. Fiquem à vontade e para as pessoas que verem depois também, né? Na gravação, no YouTube ou no Facebook, deixem lá, se tiver dúvida, deixa lá, porque o objetivo é tirar todas as dúvidas possíveis aí.
Tá bom? Ô, Júnior, agora eu vou chegar naquele ponto que você me deixou curiosa na última live, nossa. Que você perguntou para uma pessoa que fazia aí o processo com você de coaching, né? Sim. Ele buscava o emagrecimento. E aí, em algum momento, aí no bate-papo de vocês, você tentando buscar aí o que está lá nos bastidores do sobrepeso, né, do rapaz, você perguntou para ele se tinha alguém que poderia ser prejudicado com o emagrecimento dele. Sim. Né? E ele respondeu que sim. Agora eu quero ver você explicar isso aí. Então, é que no caso dele, a esposa dele estava com sobrepeso, né? E ela era muito, muito, muito ciumenta. Então, aí ele pensou um pouquinho quando eu perguntei, aí ele falou, pô, pode? Pô? Falei, alguém pode se prejudicar com o seu, né? Alguém pode? Ele falou, pode, minha esposa, ela é super ciumenta. Aí, nesse caso, você vê, o rapaz ama a esposa, ama o relacionamento, ele vai emagrecer? Não. Ué, mas... Se ele não trabalhar isso... Ele tem que trabalhar ela, então, para fazer junto. Porque olha o subconsciente falando para ele, fala assim, cara, se você emagrecer, você vai ter problema no seu relacionamento, no seu casamento. Você pode perder sua esposa. Pode perder sua família, pode perder, entendeu? Sua segurança, pode perder sua esposa, pode perder... Cara, o grande amor da sua vida, né? Então, aí, a tendência é o quê? A pessoa, o subconsciente vai falando, então, cara, ele até começava e parava. Começava e parava. Por quê? Não quer ter problema com a esposa. Isso aí a gente fala no processo de coaching, a gente fala, né, que se é ecológico. Né? Então, fala assim, o seu emagrecimento ele é ecológico. Então, o ecológico, quando a gente fala disso, é sobre isso. Pode trazer algum problema para quem está à sua volta, né? Que você goste, que você ame, que não queira trazer problema para essa pessoa. E aí, no caso, não era ecológico para ele. Então, nesse caso aí é problema para ele, né? Então. E aí, o que acontece? Beleza, não quero lidar com essa situação aqui. Por conta, né? E isso não que é consciente, subconsciente. Não vou lidar com isso para não trazer problema para o meu relacionamento. Só que eu estou pagando um preço alto, né? Então, as consequências já não estão sendo tão interessantes fisiologicamente, psicologicamente. Então, o que eu tenho que fazer? Vou me preocupar com a alimentação? Já devia ter se preocupado algumas vezes. Ele já tinha se preocupado algumas vezes. Só que agora ele vai ter que se preocupar também em como administrar essa relação, né? Dele com a esposa, para deixar bem claro que é importante para ele, porque uma vez, assim, estava no subconsciente, eu fiz uma pergunta, aí ele, fez sentido para ele, então ele buscou lá no subconsciente, trouxe para o consciente, agora ele sabe, agora ele consegue manipular, então agora ele vai ter que, né, agora ele vai ter que planejar, fazer alguma coisa para tentar resolver essa situação aí, né? Então, eu não dou dicas, durante os processos, eu não dou dica, porque cada um vai encontrar o seu caminho, o melhor caminho, mas eu faço as pessoas você não pode falar o que ele tem que fazer, né? Não, porque cada vida ajuda ele a descobrir, né? É isso aí, eu descobri qual que era eu ajudei ele a descobrir uma das possíveis interferências do emagrecimento dele. Aí agora, uma vez que tomou, a gente fala, isso é um processo de tomada de consciência. Uma vez tomado consciência, então agora o que eu vou fazer? Agora eu sei. Então, agora, o que eu vou fazer para resolver isso? Né? Como que eu vou fazer? E aí criou todo um esquema aqui para ele conseguir resolver essa questão aí. E precisa. Porque se não resolve, vai ficar, emagrece um pouquinho, engorde, emagrece um pouquinho, engorde, emagrece um pouquinho. E o preço é alto, né? Aí chega uma hora... Porque a recompensa era o relacionamento. E tem as consequências sendo depositadas ali. Pum, pum, pum. Chega uma hora que a consequência está muito maior do que a recompensa. E às vezes não dá tempo, né, de reverter. Às vezes não dá tempo. Às vezes o corpo não suporta mais. Às vezes então, por isso que é muito importante. Encontrou? Resolve. Não tira do ladinho não e passa. Fala, depois eu vejo isso aí. Resolve.
resolve essa questão. Júnior, e também, às vezes não é uma coisa só que está lá nos bastidores, né? Não, dificilmente. Isso aí é uma coisa, um motivo, né? Algumas, né? O ser humano, ele tem muita... a gente vai deixando ao longo das nossas histórias, né? Das nossas histórias, várias coisas pelo caminho aí, vários fantasmas, né? Vários fantasmas que ficam nos amedrontando aí, que ficam lá. E é isso, a gente tem que lidar. Só que assim, nesse caso, ele entendeu qual era um dos fantasmas dele, então, opa, já resolve esse fantasma aí, já resolve essa questão. E depois, eu encontrei algumas questões. Cara, então qual que é o que você acredita que está te dando maior problema agora, que está interferindo mais no seu emagrecimento? É essa, então resolve essa, vai devagar, não precisa ter pressa. É jogo de longo prazo, lembra que a gente falou na última live? É jogo de longo prazo, é vida inteira, é evolução. E eu conseguindo evoluir, resolvendo essas questões, eu vou evoluindo como pessoa, eu vou expandindo minha consciência, eu vou chegando mais próximo de Deus, vou me tornando uma pessoa melhor. Então, se conhecendo e aí falando com o parceiro, porque aí quando você tem um entendimento disso, ele vai conseguir levar, talvez, para o outro lado essa visão, e a outra pessoa começa, talvez, né, a observar, entender, né, e ajudar, né, Ju? E muitas vezes, às vezes pode ser uma desconfiança dele também, que nem, por exemplo, ele me trouxe. Pode ser uma desconfiança dele, ela é muito ciumenta, mas pode ser que para ela não tenha problema nenhum. E só o fato de ele comunicar, entrar em contato, conversar com ela sobre isso, às vezes a pessoa fala, imagina, fica tranquilo, entendeu? Já resolve ali. Às vezes pode ser um maior desafio, que a pessoa é mesmo, ele vai ter que arrumar um jeito de convencer. E me ocorreu aqui agora, que às vezes o que a gente fala que está na outra pessoa, às vezes aquilo está na gente. Sim. E ele não pode também, como ela tem sobrepeso, ele também pode ser o ciumento da história, não? Pode também. Às vezes pode ser que ele está projetando no outro que é isso, né? A gente projeta no outro que está dentro. Por quê? Nosso cérebro, a gente só consegue reconhecer alguma coisa quando já está interno, né? Então, é uma forma de validar. Então, eu valido o que tem dentro de mim para eu falar, fulano, ciclano. Então, ele já entendeu muitas vezes está dentro dele aquilo ali. Então, não é só ela, é ele e ela, né? Ou às vezes está dentro, ele acredita piamente naquilo e não é. Aí, a partir do momento que você externa para outra pessoa, vamos conversar um negocinho aqui, tô precisando, te incomoda, né? Às vezes ele vai descobrir que não vai incomodar nada, ele só tava, às vezes é um fantasma, eles falam que isso aí tem uma teoria, chama teoria de Emmett, ou Lei de Emmett, que Emmett era uma pesquisadora que ela começou da parte psicológica, e ela identificou que normalmente o ser humano ele tende a refletir algo maior do que é. Então, é aquela teoria. Eu esperava um leão e, na verdade, quando eu fiz, era um gatinho. Entendi. Eu esperava uma puta dificuldade. Aí eu fiz lá, não era aquilo, nada daquilo que eu estava pensando. Né? Então, é isso. Muitas vezes a gente deixa de caminhar por achar. Então, a partir do momento... Mas eu preciso validar, preciso comunicar, né? Porque não adianta... isso não adianta porque eu não vou resolver essa questão. Então, eu vou lá, conversa, aí vai criar inúmeras formas de repente, né, conversar da melhor forma possível, né, e resolver essa questão. Né, resolver. Esse negócio é engraçado, eu vou fazer um link com uma outra questão aqui que não tem a ver com os ciúmes, mas o quanto é importante a gente muitas vezes comunicar, né, quem está do nosso lado. Eu passei, uma mulher passou num processo comigo e ela estava num problema, ela estava desenvolvendo uma compulsão alimentar por conta que ela estava passando por dificuldades financeiras. O que acontecia na vida dela? O filho era casado, família, só que ele e a esposa eles estavam gastando mais do que devia e eles estavam pedindo dinheiro todo mês emprestado para ela para cobrir problemas financeiros. E essa mulher começou a ficar, assim... Ela começava a compensar com doce. E aí a irmã dela era a minha cliente de
de treinamento personalizado, ela falou, se você atende a minha irmã? Aí a irmã dela né, fez essa ponte, eu comecei a atender a irmã dela, e aí eu conversando com ela, aí eu falei, mas em algum momento você já deixou isso claro para eles? Eles sabem disso? Seu marido e seu filho e sua nora sabem disso? Ela falou, não, eu acho que não. Ela pensou, acho que não. Então, o que você acha? Será que não seria interessante eles saberem? Aí ela criou no nosso processo. Isso era a preocupação dela com a situação de passar dificuldade. Ajudar o filho. Ela estava passando dificuldade. Ela tinham cortado o telefone dela. Ela já estava passando dificuldades financeiras por conta e o filho nem sabia disso. E aí, qual foi o plano dela? Eu vou fazer um almoço num domingo, trago eles para minha casa e eu converso a respeito sobre isso. E aí, depois do decorrer do processo, eu conversei e falei, e aí? Deu certo? Ela falou, deu. E eles ficaram de boca aberta, porque eles, tipo, é meio que automático. Eles não tinham dado conta disso, achou que estava tudo sob controle. E aí você já ajuda 2 pessoas também, né? Quer dizer, no caso, ajudou 3, né? Ajudou ela e mais 2 do lado de lá, né? Por quê? Sim. Cara, eles tomam, porque às vezes está fazendo de forma automática isso, tomou consciência que, cara, estou prejudicando alguém. Opa, deixa eu resolver minhas questões também. Né? Então você dá a oportunidade da outra pessoa resolver as questões dela e você resolve as suas questões também. E imagina, se ela não fala nada, se ela não comunica, esse modelo ia ficar, cara, e autodestruição. Ela estava num ponto que ela estava com dificuldade já de caminhar. Ela estava com dificuldade de caminhar, tão pesadinha que ela já estava. O joelho doía demais, muito problema de joelho, doía. Se eu não me engano, acho que não era tornozelo, não, era mais os joelhos que atrapalhavam muito. Entendeu? Então, e a questão do cônjuge é comum, né? As pessoas, se eu emagrecer, será que, né, como que vai se sentir quem está do meu lado? Sabe? E às vezes não é nem com relação a ciúmes, às vezes é para não minimizar aquela pessoa. Tipo, aquela pessoa tenta tanto e não consegue, eu vou conseguir? Deixa eu ficar. Então a pessoa se anula, né? Que é a teoria do elástico, né? Então eu deixo de evoluir para não atrapalhar, para não, na minha cabeça, não minimizar quem está do meu lado. Então, aí é que tá aqui. Cara, evolua. As pessoas podem até falar, caraca, o que você está fazendo, meu? Pô, me ajuda. E você traz junto, né? Você traz junto. É a teoria do elástico. Meu Deus. A mente da gente é uma coisa... A mente do ser humano é uma máquina... extremamente complexa e o que comanda é o nosso automático, é o nosso subconsciente. Por mais que a gente fale, não é eu que... Todas as nossas atitudes, elas estão ancoradas em coisas do subconsciente que estão ancoradas, elas estão buscando valores, né? Elas estão buscando recompensas, valores. Então não é por mal, né? Então, buscando aí, é válvula de escape mesmo. Então, às vezes a pessoa fala, mas por que eu cheguei nesse ponto, né? Às vezes a pessoa pensa, cara, tá bem que você chegou nesse ponto, porque senão pode ser que você já tinha despirocado de outra forma. Ou nem aqui você estaria mais, né? Que é uma forma de equilibrar a pessoa. Aí uma vez que ela entendeu que aquilo não serve mais, cara, bora evoluir. É isso aí. Certo? Meu Deus do céu. Esse foi o terceiro, né, Cláudia? Outro sabotador, sim. Tem um também que você fala, Júnior, que é a ideia do tamanho como fortaleza. Sim. Isso é muito presente em homens. Homens tem muito. Eu não entendi, eu li, mas eu não entendi. Assim, pessoas que se sentem inseguras, às vezes, vem no aumento de tamanho, você se sente um pouco mais seguro, porque, cara, olha o meu tamanho. Né? Eu era franzininho, o pessoal me esculachava. Eu grandão assim, olha o meu tamanho. Não. É uma forma de segurança. Muito associado também, por exemplo, homens, né? Quem nunca ouviu falar... Eu já ouvi falar que homens assim, falam assim, cara, você vê se os caras bem-sucedidos... Eu já ouvi falando assim, que professor de educação física, eu vi até postagem já sobre isso. Os caras postam o cara bem-sucedido, o empresário bem-sucedido, gordinho, e os caras colocavam assim o valor do quanto que o cara ganha por mês.
Certo. E o professor de educação física, o personal trainer, todo sarado e o quanto que ele ganha por mês. Com a diferença absurda. Então, eles remetem muito, é uma crença que as pessoas põem, principalmente homens, que o bem-sucedido não tem tempo de cuidar do corpo, não tem tempo de cuidar da alimentação. É que a vida dele lá nos bastidores tá uma zona, por isso que ele tá grande, né? Sim, não, e por conta desse tipo de pensamento, né? Por conta desse tipo de pensamento. Então, cara... a imagem que ele quer passar, né? Do outro lado, que nem, por exemplo, isso homem, né? Mulher. Então o magrinho não vai passar uma imagem de bem-sucedido? O magrinho? Então, não. Pode, mas na cabeça daquela pessoa que aumentou o peso, muitas vezes está circulando esse tipo de pensamento. Não que todos eles, né? Não que todos eles pensam. Ele quer passar uma imagem assim, eu tô desse tamanho, eu tô sobrepeso, mas as pessoas vão entender que eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para entender. E aí eles remetem a esse sucesso profissional, essa riqueza, ao meu peso, ao tamanho. E sem contar aquelas pessoas também que aumentam o tamanho. Na academia a gente vê tudo muito. Eu não sei o Joel, se ele chegou a ver, mas eu via muito aqueles homens que resolviam começar a fazer musculação e junto eles não se contentavam, porque assim, você tem um padrão o nosso corpo, ele aumenta a massa muscular sem aumentar a gordura corporal até um certo ponto. Mais que isso, cara, não dá. A não ser que o cara toma anabolizante e as pessoas, principalmente homens, o que eu percebia? Que eles começavam a treinar, come, toma suplemento, não sei o que, começa a inchar. Aí você percebe, a pessoa está inchada, está gigante. Para ele está ótimo, ele gosta. Até um certo momento. Aí daqui a pouco o cara começa a pagar um preço alto, o corpo e aí já está instalado aquele pensamento na cabeça dele. Se ele perder, se eu perder 2 quilos, cara, onde já se viu isso? Eu não posso, eu tenho que continuar com o meu pesão lá, porque com isso eu me sinto mais seguro, né? Lógico, tudo isso de forma inconsciente, subconsciente. Então é comum entre homens. A mesma coisa acontece com mulher, só que naquele pensamento. Que mulher que se cuida muito é mulher fútil, né? Tem aquele tipo de pensamento também, na cabeça da mulher. É um preconceito isso aí. Tem. Então, para que eu vou me cuidar? Não tenho tempo para isso não, né? Então, não dá para fazer as duas, não dá para equilibrar as duas coisas, não dá para você se cuidar. E outra, o que você está pensando o que é se cuidar, né? Porque tem muitos detalhes. Então, o que é se cuidar? Se cuidar é viver em função de uma academia, treinar 2 períodos, ou é você cuidar da sua alimentação, você se conhecer, né? Ter uma vida mais equilibrada. Né? Então, escolher também uma atividade que você goste de fazer, né? Exato. E isso, eu acho que esses dois andam de mão dada, só que eu acho que eu vejo muito na versão masculina, né? Então, eu aumentei meu peso por me sentir inconscientemente, né? Assim eu me sinto mais poderoso, mais rico. O João Grandão. Ou mais forte, maior, ninguém vai mexer comigo, eu sou grandão, né? Então, e do outro lado anda também de mão dada com as mulheres. Nossa, ficar perdendo tempo com tudo isso, nossa, como você é fútil, Sim. Nossa, né? Então, você tá pensando só no corpo. Eu tenho mais o que fazer, não sei o quê, entendeu? Então, sim. Tem essas duas questões aí. Certo? Entendido? Ficou claro? Ficou. Você vê, e tudo isso busca uma recompensa. No caso dos homens aqui, uma liberdade financeira, né, uma segurança com relação ao tamanho, segurança financeira, né, com relação à parte financeira. Então, não tenho tempo para essas coisas, não tenho tempo de cuidar da minha saúde, eu tenho que ganhar dinheiro. Na realidade não está nada bem, ele sabe que a saúde não está boa, uma hora o negócio vai pegar. Prazo de validade, vai chegar uma hora que o corpo vai começar a cobrar, né? E aí aí essas pessoas vão ter que arrumar tempo para cuidar né, lidar com essas questões aí. E muitas vezes não é só se alimentar, vou começar a me alimentar e fazer exercício, né? Cara,
Entender por quê? Que agora que a gente está trazendo isso, muitas vezes pode trazer para a consciência das pessoas, a tomada de consciência. Então, cara, por que eu faço isso então? Né? Por que eu... Que questão que está ligada? Muitas vezes a hipnoterapia ajuda a resolver essas questões, o terapeuta ajuda, né? O psicoterapeuta ajuda a resolver. Muitas vezes é isso. É a pessoa entender que, cara, eu preciso resolver questões ali do meu passado que estão me atrapalhando de uma forma que eu não consigo de jeito nenhum ter uma vida equilibrada aqui. Mas uma vez entendido, opa, vai buscar. Vai buscar. Não tira da frente e passa, não. Júnior, tem situações, por exemplo, que a gente vê em filme, eu sei que isso existe na vida real, que a mulher está lá comendo, está assistindo um filme, chorando, deprimida, ela está se empanturrando de bobagem, né? Sim. Porque ela quer cuidar de alguma dor, alguma coisa assim. Você acha que assim, e aí come, chora, as lágrimas escorrem, porque algumas até têm uma consciência de que aquela comida ali, ela é para aliviar aquela dor, mas a hora que ela está comendo, ela está sabendo que aquilo ali está errado e vai ser ruim para ela, né? Cara, assim, normalmente as pessoas têm uma ideia disso. São os lampejos, lembra que uma vez que ela tomou consciência em algum momento, né? Então, por exemplo, eu estava ali, né, esse meu padrão, estava ali no inconsciente, na incompetência inconsciente. Cara, eu estou fazendo, aí todo mundo está falando, aquele ditado, todo mundo fala, pô, será que essa pessoa não percebe? Muitas vezes ela não percebe. Só que uma vez entendido que eu tenho esse problema, né, então, em dois âmbitos, né? Às vezes no âmbito da alimentação e, cara, eu descobri o que me faz agir dessa forma. Uma vez eu vi, não tem como desver. Entendeu? Uma vez aí eu tenho, isso... se eu fizer essa pergunta, né? Por que eu tô comendo isso aqui agora? Parar, né? Por que eu tô me enchendo disso aqui? Aí, talvez naquela hora ali você sabe o motivo, né? Sim, ali você principalmente se a pessoa estiver emocionada, tá? Porque a emoção, ela ajuda a atravessar o fator crítico e buscar as informações com mais facilidade no subconsciente. Então, se eu estou emocionado, né, e se alguém naquele momento faz ou nervoso, alguém faz alguma pergunta específica, a pessoa, ela não vai pensar muito para falar. E esse estalo, tipo, entendi, tem a ver. Vai depois investigar. Porque provavelmente... Essa primeira resposta que vem na nossa cabeça... Exatamente. A primeira resposta, ela é de subconsciente. Porque se a gente começar a fazer assim... Que cor você gosta, Júnior? É o nosso córtex pré-frontal que está falando. Qual a sua cor preferida? Verde. Marrom. Mas você demorou. Né? Mas é aquilo que eu falo assim, que a pessoa começa a analisar muito. Às vezes ela faz tanta força para encontrar, ela não vai encontrar. Entendi. Porque ela está fazendo tanta força para encontrar, ela está gastando. E ela não. A hora que ela relaxar, o subconsciente traz para ela. Aí anota. Eu não falo para vocês. Isso aí parece quando a gente esquece uma coisa. É isso aí. E aí você fica, nossa, eu não consigo lembrar o nome de tal coisa, tal. E aí você fala, bom, deixa pra lá, uma hora eu lembro. Nossa, é incrível como vem na nossa cabeça. É só acalmar. Eu acalmei, abaixo a minha ansiedade, abaixou a minha ansiedade, o subconsciente faz, toma. Que coisa maravilhosa, não? E tanto é que num futuro muito próximo, agora não, mas no futuro próximo, eu vou trabalhar com relação a esse lance do relaxamento junto com os questionamentos no treinamento, nos processos presenciais também. Por quê? Se a pessoa ela está mais relaxada, ou se ela... que a gente fala, né, que num transe, eu vou falar com o subconsciente dela. Então, o subconsciente vai dar a resposta, não é o consciente. E uma vez que a pessoa parou muito, começou a analisar muito, é o consciente que dá a resposta. E o consciente, o que ele vai dar? Ele vai dar uma desculpa para validar o que realmente eu faço. Entendi. Entendeu?
Por que nem, por exemplo, no caso da mulher que está comendo, triste, chorando, e eu faço a pergunta para ela. Se ela parar muito, ela vai querer arrumar uma resposta que valide porque a vida, estou sem emprego. E pode fazer sentido? Pode, mas se fuçar tem mais coisa. Tem mais coisa profunda aí. Então, se começar a investigar mais, então o nosso consciente ele sempre tenta validar as atitudes, os comandos do nosso subconsciente. Né? Então, o pessoal fala que o consciente que a nossa mente mente. É verdade. Se tratando de consciente, é isso. Então, por isso que é muito importante as pessoas que estão assistindo aqui entender a potência que é o nosso subconsciente, né? Então, o importante é eu entender questões automáticas que eu faço, porque são coisas profundas, cara. E se eu não resolver essas questões, se eu não gerenciar isso, eu vou sempre dar uma desculpa. Vou sempre dar uma desculpa. Né? O meu consciente ele vai dar uma desculpa. Por que eu não estou conseguindo? Até por isso, às vezes, as pessoas emagrecem, né, Júnior? E porque ela começa a se comportar um pouco diferente ou a analisar algumas coisas e depois que ela perde aquele peso, ela volta também a ter aqueles pensamentos, eles voltam, não voltam? Sim, sim. Uma vez da forma que eu comecei, que nem eu adotei um novo padrão de comportamento e de pensamento, né? Só que eu, de certa forma, eu diminuí a importância daqueles meus antigos, que já não faziam mais sentido para mim. Sim. Só que a partir do momento que eu tô num novo caminho, eu tô num novo rumo aí, numa nova caminhada. Só que se por algum motivo, né, eu não tiver um propósito suficiente, eu não tiver um grande porquê com relação a isso, por que eu continuar desse jeito e ir perdendo, né, esse padrão de comportamento, muito provavelmente aquele antigo começa a surgir de novo. Ele começa a surgir porque naquele caminho não se perde, né? No cérebro, né? Ele tá ali quietinho. Você deixou ele quieto e aí você começou a trilhar outro, né? Exato. Mas ele tá ali quieto, né? É isso. Que isso é muito comum, acontece muito, que é uma dos sabotadores que a gente ia falar aqui, que é isso, das pessoas que não têm um propósito suficiente, eu não tenho um porquê de realmente emagrecer. Tá, do jeito que eu tô, tá relativamente legal, né? Eu tenho mais medo do meu caminho, do que o preço que eu vou ter que pagar, do que eu estou nesse momento. Então, é isso. Às vezes a pessoa começa, mas eu não quero tanto, né? Eu quero, mas eu não quero tanto, exatamente. Tem até uma capa, tem um vídeo meu no YouTube que o título é esse: você realmente quer emagrecer ou você acha que quer? Né? Porque, cara, eu vou te falar, eu não vou te falar a maioria, mas muitas das pessoas que querem emagrecer, quando chega aqui no processo, aí elas percebem que elas querem emagrecer, elas só acham que querem, na verdade. Elas acham que querem, porque a hora que começa a ver o preço a se pagar, né? Então, cara, vou ter que mexer com questões aqui. Putz, que eu não... Cara, eu vou ter que fazer terapia. Nossa, eu vou ter que falar com, sei lá, com a minha esposa, que eu acho que ela é muito ciumenta, que eu acho que vai dar pau, né? Putz, eu acho que, cara, esse trabalho que eu tô não faz nenhum sentido na minha vida. Então, aí a hora que uma pessoa fala, caraca, esse caminho aqui é muito mais, né, desconfortável do que do jeito que eu tô. Então deixa eu ficar, né? Só que chega um momento... que é aquilo. Chega um momento que, cara, se tiver descompensado, vai chegar uma hora que a vida vai cobrar mesmo. Vai pôr na sua frente os seus desafios. A pandemia é uma forma, cara. Eu vejo a pandemia assim, que na pandemia as pessoas estão tendo contato com seus piores fantasmas. Então, ela está fazendo isso. Ela está trazendo os nossos maiores desafios e estão pondo na nossa frente. Fala, cara, resolve isso aí agora. Resolve. E se não resolve, vai atormentar. Então, a gente precisa saber lidar com essas... É porque agora, na pandemia, a maioria das pessoas em casa,
e muitas trabalhando, outras não, mas você tem mais tempo de observar certas coisas, né, Júnior? E não empurrar com a barriga algumas situações que quando o cotidiano tá normal, você vai deixando, né? Você deixa pra lá, não tem tempo pra cuidar disso. Que nem, por exemplo, a minha questão, vou trazer uma questão minha aqui. Cara, o desafio, que nem a pandemia, ela me deu um dos grandes desafios que ela me deu, pôs na minha frente, é a questão ser pai. Porque eu sou de uma época que os pais eram os provedores, eu mal via, meu pai trabalhava muito. E eu durante muito tempo, quer dizer, a minha infância, quando eu estava em casa, meu pai estava dormindo, porque ele trabalhava de tudo, né? Então eu não tinha muita referência. Não que isso nossa, meu pai é malvado. Não, porque era sempre isso. Era isso. Então, cara, tem que. Então, e eu não sabia ser pai, né? Então, quando eu tive meu filho, eu dei conta que eu não sabia ser pai. E aí você estava ali o tempo inteiro com ele. Né? A pandemia fazendo assim, ó. A pandemia falou pra mim, meu amigão, você não vai fugir disso, cara. Você vai ter que aprender a ser pai. Toma! Aí, a minha esposa não pôde parar de trabalhar por conta do home office, que ela trabalhava até mais, ela trabalha até mais no home office. Sim. É uma área que dá para trabalhar muito em home office. E aí, meu filho em casa, eu me via tendo que cuidar do meu filho. Eu falei, cara, eu não sei cuidar do meu filho. Como que eu vou cuidar? E aí, né? Baita fantasma. E aí você vai e tem que resolver, cara. E tem que resolver. Porque se não resolver isso, lá na frente vai aparecer de novo essa questão para eu resolver. Né? Então, e vai, com uma precisão matemática. Assim como 1 mais 1 é 2. Vai. Ai, Jesus! Então, é isso. Então a gente estava falando do propósito, né? Do propósito, que então, não é tão forte assim. Eu quero emagrecer, mas será que eu... Não sei se eu quero tanto, porque é muito... porque é o preço a hora que a pessoa percebe o caminho, né, Júnior? Mas esse preço a se pagar, é importantíssimo a gente olhar isso com uma visão de agradecer a Deus que isso está acontecendo, porque isso é para nossa evolução. Né? Então, Deus ele ama tanto a gente, né? Que ele põe esse desafio acho que na pandemia eu dei uma resetada na minha vida, Cláudia, porque assim, por mais que a gente é dessa área, eu venho trabalhando isso, né? Mas assim, foi um intensivão mesmo, tipo, o quanto você olhar para os seus desafios como uma baita escola, um baita aprendizado, porque Deus só proporciona isso pra gente porque ele nos ama e ele quer que a gente supera, né? Ele só fica lá, os desafios são colocados na nossa frente e, cara, e eles ficam na torcida, né? Eu acho que Deus, a luz fica na torcida, vai, resolve, vai, que aí eu acho que escolhas, né? É o livre-arbítrio, né? Então Deus deu um baita poder na nossa mão, que é a nossa mente, o poder da nossa mente. Só que também ele deu o livre-arbítrio. Então, e aí eles ficam torcendo, vai. Quando a gente não vai, eu acho que eles fazem, não foi dessa vez. Vai ter que ser de novo. Né? É isso. Eu acho que a pandemia, Júnior, ensinou muita coisa. E assim, se alguém nesse tempo não aprendeu nada, é muito triste saber disso. É muito triste, né? Ficar se debatendo, né? Ficar se debatendo, você sofre, você não reconhece, né? Você não se reconhece, não reconhece o problema, ou faz que não quer conhecer. E, cara, isso só tende a aumentar sofrimento. Porque lembra que a gente comenta lá dos estágios do aprendizado? Uma vez que eu tive já uma noção, que eu já entendi ali que eu tenho um problema, eu não consigo resolver, eu não faço nada para isso, meu sofrimento ele só tende a aumentar. E a minha sensação de incapacidade só tende a aumentar. E aí o que acontece, né? Tem um médico espiritualista que eu sigo, que ele trouxe uma informação, é o Dr. Sérgio Felipe, que ele trouxe um dado que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. A cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Fora as outras tentativas. Então, por quê?
São questões... Aonde essas pessoas estavam? No segundo estágio. Na competência... Não, na incompetência consciente. As pessoas não querem tirar a vida delas. Elas querem resolver o problema, mas não resolvem. Não vai resolver desse jeito. Né? Então, por isso que é muito importante a gente trouxe aqui alguns comportamentos sabotadores, e se fez sentido para as pessoas que estão vendo, ou se vai fazer sentido para as pessoas que vão assistir depois. Cara, se fez sentido para você, se deu uma mexidinha, palpitou ali um pouquinho mais o coração ao ouvir isso, cara, vai trabalhar isso aí. Investiga, né, Júnior? Investiga, vai devagarinho, porque é isso, cara. Eu mesmo tenho algumas questões aqui, não trouxe? Sim. E isso que eu tive consciência, fora as que eu não tenho consciência ainda. Sim. Né? Que eu vou descobrir e falar, ai, caramba, faz parte. A gente está aqui para evoluir e ajudar na evolução do próximo. E não adianta a gente querer acertar na mosca, a perfeição, minha vida precisa ser perfeita igual o Instagram. Porque nós vamos aprender o tempo, não existe. Aquela vida perfeita lá da rede social é uma coisa... Da novela, também... dos filmes, né? Muitas pessoas tem nada a ver, né, Júnior? A gente sabe que aquilo não é verdade, Júnior. Aquilo ali não existe. Não existe, não existe. Então, não existe. E o todo quanto mundo tem seus gente... desafios, todo mundo tem suas dores, todo mundo, em algum momento da sua vida está muito desafiador, em outro momento você está num momento de conquista, de vitória, e isso acontece com todo mundo, né? Sim, sim. O quanto é importante a gente evoluir, né? Reconhecer, querer evoluir e ajudar as pessoas que estão à nossa volta para que aconteça isso. Eu acho que é só assim mesmo. E não vai ser o caminho, como a gente fala algumas vezes, é cheio de curvas. Então vai patinar, mas volta, patina, volta, e é isso. A única certeza que a gente tem é da evolução, da nossa evolução. Então a gente está aqui, não é para... lógico, quem não quer, né? Quem não quer ter uma vida confortável financeiramente. Mas nada disso faz sentido se a gente não estiver contribuindo com a nossa sociedade, com o nosso universo, com o nosso mundo. Tem que... a gente acaba depois, lá na frente, acaba pagando um preço alto, e não é nem com relação a financeiro, né? Muitas vezes a pessoa... você vê quantas pessoas que são muito bem-sucedidas aí, só que a mente dela começa a cobrar, não tem mais paz, começa a perder a paz. Cara, acha que não, né? Passou a vida inteira sem viver, né? Chega um momento que a pessoa... Nossa, começa a dar uns lampejos e depois não sabe nem como... Cara, se eu pudesse voltar no tempo, né? Então... Eu acho que assim, e a partir do momento que as pessoas estão tendo essa consciência agora, que muitas vezes as lives traz isso, né? Traz alguns... Porque assim, vai fazer sentido tudo que a gente vai falar aqui para todo mundo toda hora? Não, mas tem hora que vai dar... Para um vai fazer um sentido uma coisa, para outro vai fazer sentido outra. Então, fez sentido? Cara, trabalha isso aí. Segue. Segue porque não foi por acaso que fez sentido. Estava no momento certo, né? A pessoa o universo manda a mensagem, né, para nós também na hora certa. Ela estava preparada naquele momento para receber aquela mensagem. Sim. Né? Isso aí. E é isso. Na verdade, esses comportamentos, esses pensamentos, comportamentos sabotadores, como você disse, foram listados, tem vários, né, Júnior? Sim. Nós trouxemos alguns aqui que a gente identifica talvez como mais comum, não sei se é assim que pode ser. É algo bem corriqueiro, assim, que eu acho que ficaria até mais fácil para as pessoas, de repente, se identificar, se visualizar ali, né, naquele desafio. Então, são coisas bem corriqueiras. Mas desses 6 aqui que a gente falou, tem mais 20. São 26 ao todo. Fora o que a gente ainda não descobriu, né? E isso foi através de um estudo feito pela Ápice Desenvolvimento Humano. Então, esse mapeamento não foi nosso, né, Cláudia? Sim. Eu trouxe isso. Eu validei alguns estudos meus, né? Com algumas pessoas com esse mapeamento. Também, mas esse mapeamento não foi de uma empresa já bem antiga no mercado de desenvolvimento humano aí, que é a Ápice Desenvolvimento Humano, e eles trouxeram esses comportamentos e aí onde que eu entendi, falei, cara, faz sentido mesmo, que tudo onde que eu via, quando eu trabalhava, nos meus atendimentos, e aí eu falei, faz muito sentido. Então,
E a gente traz isso aqui como um convite, né, Júnior, para a pessoa se pensar, se avaliar e talvez identificar aí esse sabotador dela, né? É isso aí. E entender, né? Entender que o emagrecimento é muito mais do que só alimentação e exercício físico, que é o que a gente sempre bate, né, aqui, né? Porque assim, tem que ter exercício? Tem que ter. Para eu me sentir bem, para ter uma saúde, né, do meu corpo como um todo. Preciso me alimentar de forma adequada? Preciso, mas não é só isso. Se a pessoa estiver com a vida toda redondinha, que nos tempos atuais é muito difícil, mas se ela tiver e se alimentar bem e se movimentar, perfeito, as coisas vão acontecer com relação ao emagrecimento. Mas se a vida dela estiver desequilibrada em algum dos papéis, né, dos fatores ali, dos pilares, que eu chamo lá os pilares da felicidade, que é a fé, né, a saúde física e psicológica, o trabalho, a família e os amigos, se tiver algumas questões ali pendentes, não adianta. Não adianta, vai fazer efeito durante um tempo, depois todas aquelas conquistas, né, com relação ao emagrecimento, elas acabam se perdendo e às vezes a pessoa não sabe por quê. Aí é onde que tem um erro comum, né? Que as pessoas falam, é aquela alimentação, é aquele professor, é aquele nutricionista, é aquela academia. Não, ajusta a vida. É aquela parte da vida, né? É aquela parte da vida que muitas vezes não está deixando a pessoa se alimentar da forma adequada, né? Os bastidores. São os bastidores. Não tem palavra mais, né? São os bastidores que não... né, Júnior? É isso aí. São os bastidores que não deixam da nossa vida, né? É isso aí. Que impedem aí o emagrecimento, né? É isso aí. Sustentável, né? Saudável e durável, isso, né? Exatamente. É isso aí. Certo? E Nossa. Hoje iniciamos, né, um ciclo de bate-papo aí 2 vezes por semana agora, né? Então hoje a gente estreou aí a terça-feira. Terças e sexta agora, né, Ju? Às terças e sextas-feiras, às 14 horas, estaremos aqui no bate-papo aí, os bastidores do emagrecimento, trazendo aí conteúdos que ajudem as pessoas a entender sobre essas questões aí, né? Que o emagrecimento... E aí quem está assistindo, tragam questões, né, Júnior? Porque a gente dúvidas. Traz aqui o que a gente acha que são assuntos relevantes, mas sempre tem dúvida e às vezes a gente acaba não abordando, né? Não entra em determinado tema, acho difícil, porque a gente fala de tudo aqui, mas... De repente a gente não explica aquela dúvida da pessoa com tanta, né, com aprofundamento que ela precisaria para entender, né? Então tragam as perguntas, né? E às vezes fica um mal entendido mesmo, a pessoa, cara, não entendeu, isso. Manda de novo. Se for preciso a gente fazer uma outra live para explicar daquele item específico, cara, sensacional. O importante é as pessoas entenderem qual é o caminho, né? O objetivo também nosso, né, Júnior? É isso aí. Exato, que é o nosso objetivo, que é fazer com que ela entenda, né, qual é o caminho, né? Administrar, gerir a minha vida é tão ou talvez mais importante do que a própria alimentação e o próprio exercício físico. Que eu ajustando isso aqui acontece de forma automática, como se fosse uma consequência. Aí eu só preciso depois, né? Quem não sabe, buscar qual que é o tipo de alimentação adequada e seguir. Né? É isso, Cláudia. Acho que então tá recado dado, né? Recado dado, e aí quem está assistindo a gente pelo Facebook, né? Mandem aí nos comentários as dúvidas. E pelo Instagram nós também estamos, deixe lá, né, Júnior? Exatamente. Deixe seu questionamento. Isso. Né, sua dúvida. Vai olhar com o maior carinho aí, vai responder. Se a gente perceber que é um tema que várias pessoas perguntam, a gente traz numa live. Ou se for alguma coisa mais que a pessoa quer ter uma individualidade também, chama aí o Júnior, que ele vai responder individualmente para você. Né, Júnior? É isso aí. É isso aí. Queria agradecer as pessoas que participaram. Obrigada, gente. Queria agradecer a Cláudia. Cláudia, obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. E sexta-feira agora, próximo é nós de novo, certo? Próxima vez. Sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília.
É isso aí. Trazer mais alguma coisa aí para ser compartilhada, né? Dos bastidores aí, para ser compartilhada aí para as pessoas. Isso aí. É isso. Tchau. Um abraço. Tchau. Obrigada, Júnior. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.